E aí, gangsta, como é que você tá? Eu espero que seja bem. Eu já fiz um outro vídeo sobre um iceberg aqui no canal, inclusive também foi um iceberg de teorias. O vídeo vai estar aí no card, vê ele também que ele tá muito bom. Mas caso você não esteja muito inteirado sobre esse assunto, um iceberg, além de ser um bloco enorme de gelo, nada mais é do que uma forma de representar um nível de conhecimento sobre um determinado assunto que você tem. Ou seja, as coisas que estão do lado de fora da água, mais próximo da superfície, são as coisas mais conhecidas por você, pelo público, né, no caso, e as coisas que estão mais próximo ao fundo do iceberg, quase naquele lugar que ninguém vê, são as coisas mais desconhecidas. E a gente utiliza esse método para separar, né, entre coisas desconhecidas ou conhecidas de um determinado assunto. E é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje com algumas teorias de Jojo que eu separei pra cá. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e comenta aqui se você quer mais uma continuação dele, beleza? Prometo que eu não vou demorar quase 2 anos pra lançar dessa vez. Fiquem avisados que terão spoilers e algumas teorias também vão ser um pouquinho pesadinhas. Mas com isso dito, vamos lá pro vídeo. O iceberg das Jojo Teorias parte 2. Camada 1. A superfície. Jojo Eyes of Heaven. Essa teoria diz que, na verdade, a história do jogo Jojo Eyes of Heaven é de alguma forma canônica no universo de Jojo. E eu não tô falando da novel do Jill Over Heaven, eu tô falando que em algum momento a gente vai ver essa parte, né, entre aspas, sendo animada, seja em algum filme ou até mesmo como parte de um anime. É uma teoria bastante conhecida, mas ela meio que não tem embasamento nenhum. A gente sabe da história, sabe também que tem a novel, mas não passa disso. O filme perdido de Phantom Blood. Esse tópico hoje em dia pode até ser conhecido por nós, mas há um tempo atrás isso não passava de uma grande teoria. A teoria de que existiu um filme de Jojo's Phantom Blood lá no Japão. Esse filme foi estreado por volta de 2007, foi um completo de um fracasso. Então a empresa que fez o filme e também o próprio Araki tentou esconder isso a todo custo. O filme só foi transmitido lá no Japão, ele nunca veio para nenhum outro lugar do mundo. E para piorar a situação, isso era uma lost media, né, que é uma mídia perdida. Mas há um tempo atrás foi confirmado que sim, realmente existiu esse filme e até um trailer e algumas cenas foram vazadas. E uma grande curiosidade é que o dublador do Jonathan nesse filme é o mesmo dublador do Diávolo, na versão japonesa, claro. Jesus é um Jojo. Essa é uma das teorias mais absurdas de Jojo. E quando eu digo absurdas, cara, eu digo tanto no sentido de absurda legal, quanto absurdo de, meu Deus do céu, cara, quem que parou pra pensar nisso? E antes que você pense que foi eu, infelizmente não foi. Essa teoria já estava por aí veiculada. Tudo que eu fiz foi tentar trazer embasamentos que comprovassem ou que colaborassem para que essa teoria fizesse sentido. Inclusive no canal nós temos 2 vídeos, um short e um vídeo maiorzinho explicando sobre ela. Por isso eu não vou me adentrar muito nesse assunto aqui nesse tópico. Jojo e Gucci. Hoje em dia também isso pode ser conhecido por nós, ou talvez não seja para você que está me assistindo. Mas o Araki tem uma parceria, né? Ele é patrocinado pela Gucci. E não o Araki em si, mas os personagens de Jojo. E por muito tempo as pessoas especularam que ele era patrocinado pela Gucci, já que o Rohan sempre aparecia usando roupas no estilo da empresa lá no mangá. E isso por muito tempo ficou na cabeça dos fãs. Será que é? Será que não é? Bom, na verdade é. Isso ficou mais do que confirmado no OVA da Jolene voa com a Gucci e também do Rohan vai ao Louvre, que se eu não me engano, quem patrocinou a viagem foi a própria Gucci, no caso da viagem dele lá na história. Os universos alternativos. Não é uma surpresa para nenhum Jojo Fag que se preze que Jojo tem vários universos. A gente sabe disso por conta do final da parte 6, onde a gente acompanha mais 2 universos além do original, e também pela parte 7, que o Valentine, né, o vilão, consegue atravessar por várias dimensões alternativas usando seu poder. Mas o que é mais engraçado é que grande parte das coisas parecem ser iguais ao universo original nos universos alternativos. Por exemplo, no caso da gente falar da parte 7, o Valentine pega um Diego alternativo e coloca pra lutar contra o Johnny. E já tinha um Diego no universo do Johnny. Então é como se ele fosse num universo que é o espelho daquele. No caso da parte 6, quando a gente vai pro Irene-verso, as pessoas estão todas lá. A Hermes, a Jolene, o Anasui. Só que eles são outras pessoas, né? Eles têm outros nomes. Irene, Anakis, não sei o nome da Hermes. E essa teoria diz que, na verdade, os universos alternativos nada mais são do que um espelho do universo original.
seja qual universo alternativo for, ele vai ser um espelho do universo original. Eu não digo universo original antes do reset, eu digo universo original onde a história está se passando. Camada 2. Águas rasas. Polpo é um alienígena. Polpo é aquele cara que era capo antes do Butcherati ocupar o lugar dele depois que o Giorno cometeu um não viver no humano usando uma banana. Sim, você sabe muito bem do que eu tô falando. E essa teoria diz que ele, né, o Polpo, esse camarada aí que você tá vendo, era um alienígena. Logicamente, isso vem mais por conta da sua aparência física do que qualquer outra coisa. E não seria muita viagem a gente pensar que ele poderia sim ser um alienígena, já que na parte 4, né, uma parte antes do Polpo aparecer, a gente tinha um Mictaca, que jurava de pé junto que ele era um alienígena. Inclusive, a gente vai discutir um pouco sobre isso num tópico mais pra frente. Fugo deveria trair a gangue Butcherati. Essa teoria diz que, na verdade, nos planos originais de Araki, o Fugo deveria ter traído a gangue. No momento que ele deixou de ir com o Bruno e o restante da equipe, eles se tornariam uma espécie de espião do Diávolo e teriam um embate final com o Bruno Butcherati. Isso não é meio que uma teoria, porque sim, o Araki já confirmou que esse era o plano original dele, colocar o Fugo como sendo um traidor. Mas na época ele não estava muito bem da cabeça, ele estava depressivo e por conta disso ele achou que seria muito pesado colocar a traição de um amigo tão próximo ao Giorno na história. Por isso o Fugo simplesmente some depois daquilo. E isso até faz a gente pensar em como as coisas seriam se realmente isso tivesse acontecido. Mas de uma coisa o Araki estava certo. Seria realmente muito triste ver o Fugo estando do lado errado da situação. Boingo e Totti previram o 11 de setembro. Essa teoria diz que o menininho da parte 3, né, o Boingo e seu stand Totti, capaz de fazer previsões, teriam previsto o atentado do 11 de setembro. Eu acho que eu nem preciso explicar o porquê que essa teoria circula por aí. E eu devo dizer, não é muito absurdo a gente pensar que sim, isso poderia acontecer. O Jojo vai ser um vilão. Essa é uma teoria que eu tô fazendo, cara. Eu acho que o Jojo da parte 9 vai ser um vilão. A gente não sabe muito sobre a história, mas vai sair esse mês, né? Em fevereiro. E sério, cara, quando eu olho pra ele, eu não consigo deixar de sentir uma vibe de vilão nesse camarada. Ele parece muito vilão, mano. Olha a cara de mal dele. Sei lá, velho, mó esquisito. Bom, vamos ver se eu vou estar certo nessa teoria ou não, né? Vamos ver se ela se concretiza ou fica apenas como sendo uma teoria. Camada 3. Águas profundas. Joseph fingiu ser senil. Essa teoria explica que, na verdade, quando Joseph chega lá em Morió na parte 4, tudo aquilo que a gente vê, né, aquela dificuldade em andar, em ouvir, em fazer as coisas mais básicas, que ele estava demonstrando por conta de seu estado de velhice, ou seja, né, a sua senilidade, nada mais era do que fingimento dele para não ser julgado pela sua atitude de deixar o Josuke e a Tomoko sozinhos enquanto ele continuou vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido. Essa é uma teoria que é muito discutida por aí. E pra ser bem sincero, eu não acho que é muito absurdo a gente pensar que ela pode ser verdade, já que o Joseph é um malandro e ele é um malandro até o fim. Mas se eu for explicar só nesse tópico, dá pra fazer um vídeo inteiro sobre ele. Então se você quiser, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo maior explicando sobre essa teoria. Inclusive, se você vê uma teoria aqui, né, que você gostar, você quer que eu traga aqui no canal, comenta aqui embaixo qual que eu gravo um videozinho pra vocês também. Diávolo é King Crimson. Essa teoria diz que o Diávolo é o próprio King Crimson. E isso explica o Sten de ter todas aquelas feições bizarras humanas que ele tem. Sério mesmo, galera, nenhum outro stand que a gente acompanhou até o breve momento na obra é tão realista no ponto de vista humano como King Crimson é. A gente consegue ver a raiva dele, a frustração, o desespero. É muito mais humano às vezes do que o próprio Diávolo, cara, que simplesmente não aparece. Eu acho que isso é mais uma tática, né, do Araki de transmitir aquele mistério por trás do chefe a partir do seu stand, mas ainda assim é uma teoria muito discutida na comunidade de Jojo. Bem também como o fato de que ela vem linkada com outra teoria, a de que o Diávolo, na verdade, é a personalidade original e não o Doppio. Mas isso aí também é assunto para outro vídeo. Yoshikage Kira é inspirado no serial killer Ted Bundy. Essa teoria diz que o Araki se inspirou no modus operandi e na forma de agir do serial killer real
Ted Bundy enquanto ele escrevia o Kira. Eu procurei saber mais um pouco sobre como ele agia, mas eu não encontrei nada que pudesse mostrar que sim, o Araki se inspirou de alguma forma nesse serial killer. Eu pesquisei o modus operandi do Ted, mas eu não consegui achar nada que pudesse ligar ele ao Kira. Não tem nenhuma coincidência. A gente sabe, né, que o físico dele foi inspirado no cantor David Bowie, é sério, basta você olhar o David Bowie e o Kira, que você vai ver que eles são basicamente a mesma pessoa. Mas infelizmente não encontrei nada que pudesse linkar o Ted Bundy ao Kira em sua personalidade. Além, é claro, né, do fato dos dois serem serial killers. Camada 4. As profundezas. Jotaro é assexual. Essa teoria circula na internet e creio eu que pela forma que o Jotaro se portava em frente a mulheres na parte 3 e no comecinho da parte 4. Mas a gente sabe que não tem como essa teoria ser verdade. Afinal, o Jotaro é pai, não é? Ele teve a Jolyne, então não faria sentido ele ser assexual e ter se casado com uma mulher e ter tido uma filha também. Então, apesar dessa teoria estar circulando por aí, é uma que eu não acredito muito não. Uchi matou Josuke e provavelmente Giorno também. Essa teoria me deixou simplesmente de queixo caído, porque, cara, faz muito sentido e eu não percebi isso quando eu vi a parte 6. Mas essa teoria diz que o Pucci teria matado o Josuke e também até mesmo o Giorno, essa parte eu que estou colocando, por isso que eles não aparecem na parte 6. Em todo momento na parte 6, o Pucci está sempre dizendo que ele quer acabar com a linhagem dos Joestar. Em momento nenhum, o Josuke e o Giorno aparecem, ou seja, a linhagem Joestar agora então é apenas Jotaro e Jolyne. Portanto, Joseph provavelmente morreu de velhice, Josuke e Giorno, que eram novos, morreram de quê? Essa teoria diz que eles morreram justamente pelo padre antes da parte 6 começar, e por isso eles não apareceram nem ajudaram na luta final. Eu não vou mentir, essa teoria me ganhou um pouco de atenção, e pra ser bem sincero com vocês, se ela fosse real faria todo sentido. Os homens dos pilares tinham stands. Essa teoria diz que AC/DC, o Amo e Cars possuíam stands. Eu acho que não é tão difícil da gente pensar nisso se a gente pra ver que na abertura da parte 2, em um determinado momento, a gente consegue ver o Hermit Purple nas mãos do Joseph, mostrando que ele já estava começando a despertar o seu stand ali. E isso também faria sentido, já que o Joseph sempre conseguia meio que prever o que a outra pessoa iria fazer. Então, eu já tô juntando duas teorias para explicar uma. O fato dessa teoria dizer que os Pillarmen tinham stands também é muito recorrente. E se a gente for analisar a novel do George Joestar, aí que a gente vai ver que faz muito sentido essa teoria, já que o Cars possui não só um stand, mas a capacidade até mesmo de replicar e amplificar poderes de outros stands lá. O problema é que essa novel não é canônica. Mas ainda assim, eu acredito que o poder do Cars pode ser muito semelhante a de outro stand, o do Mikitaka, se a gente for analisar que o Mikitaka é um, entre aspas, usuário de stand, não um alienígena. E essa informação é muito importante para o próximo tópico do vídeo. Mikitaka e Cars são a mesma pessoa. Essa teoria diz que o Mikitaka nada mais é do que um pedaço do Cars que voltou para a Terra. É como se um pedacinho bem minúsculo do Cars tivesse caído aqui e se transformado no Mikitaka. Essa teoria tem muita força no fato de que o Mikitaka e o Cars têm basicamente o mesmo poder. Ambos podem se transformar em coisas. Só que enquanto o Cars se transforma em seres vivos, o Mikitaka se transforma em objetos. E essa teoria também explica que isso aconteceria porque o Mikitaka é só um pedaço do Cars e não o Cars completo. Então por isso ele não conseguiria transformar em seres vivos e somente em objetos. Bom, a gente já tá chegando no final do vídeo e se você ainda tá aqui, eu gostaria de pedir para você deixar seu like, comentar uma coisa aqui para dar uma força pro canal e considerar se inscrever caso você ainda não seja membro da nossa gangue. Sério mesmo, galera, vocês me ajudam demais quando vocês fazem isso, porque vocês mostram pro YouTube que você tá gostando desse conteúdo e que quer que ele recomenda não só para você, mas para outras pessoas também. Isso me ajuda pra caramba no meu trabalho. Então, se você puder fazer isso, eu seria muito grato. Agora bora lá para a última camada. Camada 5. Escuridão total. O jogo de PlayStation 2. Muitas pessoas podem não saber, mas Jojo teve um jogo de PlayStation 2. E assim como eu comentei sobre o filme de Phantom Blood, por muito tempo as pessoas acharam que isso era uma maluquice, uma espécie de efeito Mandela, sei lá.
Eles não acreditavam, porque esse jogo era meio que uma lost media, já que ele era para PlayStation 2 e muitas pessoas que jogaram ele não sabiam que era Jojo, e muitas pessoas conheciam o Jojo, nem sequer sabiam que tinha um jogo de Jojo para Play 2. Mas realmente existia um jogo sobre a quinta parte, Golden Wind, pro console. E esse jogo é até legalzinho, dá pra ver uns vídeos aí da galera jogando, e eu só fico triste por eu nunca ter jogado ele, porque sério mesmo, ele parece ser muito legal. G4C controla o Valentine. Essa teoria explica que todas as ações que o Funny Valentine toma na parte 7 nada mais são do que obra do seu stand de G4C. E pra ser sincero, cara, eu acredito que faça assim um pouco de sentido. Sei lá, se a gente parar pra analisar, o poder do Valentine me lembra um pouco o poder do hacking, algo que o próprio usuário não seria capaz de controlar 100%, apenas seu stand. Porque eu não sei vocês, mas eu sempre me imagino que se eu saísse por aí atravessando dimensões alternativas, onde só eu posso fazer isso, e eu posso trazer qualquer pessoa para qualquer dimensão, uma hora ou outra eu ia acabar perdendo um pouco da minha sanidade. Algo semelhante ao que acontece com Rick Sanchez em Rick and Morty. E essa teoria explica que por conta disso, o G4C teria meio que pegado as rédeas da situação para ele controlar tudo que o Valentine fosse fazer, para não dar nenhum tipo de problema, já que o Valentine não estava muito bem da cabeça depois de tantas viagens dimensionais. O fim do mundo na parte 6. Essa é uma das teorias menos conhecidas e, para ser sincero, uma das que mais fazem sentido dessa lista que eu peguei para vocês. Essa teoria explica que o Put seria a representação direta do fim do mundo de 2012, aquele fim do mundo lá do calendário Maia, e que ele reiniciar o universo e ir para um novo mundo seria a forma de que o mundo original teria acabado. Sério mesmo, cara, é uma teoria muito boa e faz muito sentido, já que realmente o final da parte 6 é em 2012. A parte começa em 2011, mas quando a gente tá lá naquela luta contra o Made in Heaven já era 2012. E faz muito sentido isso. A conexão entre os stands dos vilões. Esse é um tópico que eu cheguei junto com um amigo meu, enquanto a gente trocava ideia no WhatsApp. Então muito obrigado, viu, Charder, pela conversa, cara, porque isso me rendeu um tópico aqui pra esse iceberg. Mas essa teoria que a gente criou é sobre a conexão entre os stands dos vilões. E o que seria isso? Se a gente parar para olhar, tem uma espécie de padrão entre os nomes e os poderes que são escolhidos para cada vilão principal de cada parte. Por exemplo, o Dio. Dio é Deus em italiano. E o Dio controla o mundo. O poder do mundo é parar o tempo para todos aqueles que, diferente do Dio, são meros mortais. Com exceção do Jotaro, né? Que tirou isso do bumbum dele e conseguiu parar o tempo também. Aí a gente vai para a parte 6, onde o servo de Deus, o Put, tá a todo custo querendo alcançar o seu paraíso. E ele realmente consegue. Ele consegue um stand forjado no céu, Made in Heaven, para conseguir chegar ao paraíso dele. Um mundo onde ele não teria que se preocupar com as consequências de nada, pois ele saberia tudo que iria acontecer. A rainha assassina, Killer Queen, é capaz de explodir o tempo e voltar 1 hora atrás, enquanto o Rei Carmesim é capaz de apagar e prever tudo que irá acontecer num prazo de 10 segundos no futuro. O Sujo sempre consegue, de formas baixas ou ardilosas, alcançar o seu objetivo, seja ele qual for. No caso, Dirty Deeds da Dirty Chip, ou G4C, consegue as partes do corpo sagrado e evolui seu stand de uma forma um tanto quanto baixa, não de uma forma certa e correta. Enquanto o incrível Wonder of You é capaz de parar qualquer pessoa que queira alcançar o seu usuário. Seja ela tentando correr atrás, tentando enfrentar com socos, ou então só mesmo pensando em fazer isso. Sério mesmo, cara, é muito incrível como que tem essa ligação entre os stands, os usuários e ainda por cima os nomes que foram dados a eles. Eu acho que não é nenhuma teoria, mas uma confirmação mesmo. Mas o Charderp foi mais além. Ele disse assim que o poder do vilão principal da parte 9 seria algo relacionado ao Dio, já que o Dio que iniciou, né, basicamente Jojo, e ainda por cima também essa leva de stands. Então Char acredita que o vilão da parte 9 vai ter sim algum poder relacionado ao Dio, ou sendo até mesmo um próprio Dio, sem ser o Diego em si, mas sim o Dio propriamente dizendo. Eu não sei, é meio viagem, cara, mas sério, dá pra fazer um vídeo maior explicando isso tintim por tintim, sem ser meio pelas coxas, igual eu tô fazendo aqui agora. Mas se você achou isso interessante, basta deixar aqui nos comentários que, poxa, eu troco ideia com o Char, a gente monta um roteirinho legal e explica essa teoria pra vocês também. O jogo que nunca existiu. Esse tópico aqui se refere a uma galera que estava tentando de todo jeito jogar um certo jogo de Jojo. Ele não estava conseguindo de jeito nenhum e não entendia o porquê.
Por fim, eles chegaram à conclusão de que, na verdade, aquilo era um meme, tá ligado? Uma pegadinha pra Jojo fãs caírem achando que era um jogo de Jojo e, na verdade, não ser nada. Mas, na verdade, esse jogo era o Jojo Diamond Records, um jogo que eu já trouxe a história dele aqui no canal. E eles não estavam conseguindo jogar ele pelo simples fato de que realmente ele tá inativo há muito tempo. Então, apesar de ser uma teoria, sim, é verdade. E apesar dessa teoria ser sobre um jogo que tá inativo, nós temos grandes notícias sobre ele. Tem uma galera que tá fazendo um jogo fan-made do Diamond Records, chamado Jojo Diamond Records Revival. Eu ando conversando com o líder da equipe desse jogo e em breve eu vou trazer novidades sobre ele pra vocês. Então, se você quiser entender mais sobre esse jogo, eu tenho um vídeo aqui no canal que tá muito bom, vai estar aí no card também pra você dar uma olhada, onde eu falo sobre a história do Jojo Diamond Records e também sobre a fanmade, né, o Jojo Diamond Records Revival. Eu peço perdão se a qualidade do vídeo caiu na camada 5, meu editor bugou pra caramba e meu celular não aguentou muito editar o vídeo completamente nesse estilo que ele tá aqui. Então, se você tiver percebido uma queda no vídeo, no áudio, peço perdão, eu tentei o máximo que eu pude ajustar aqui. E inclusive até gostaria de pedir para vocês, por favor, cara, deixar seu like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo, porque deu um trabalho muito grande mesmo fazer ele, vocês não têm noção, galera. E eu espero que você tenha gostado. Se for o caso, né, como eu mencionei, deixa o like aqui embaixo, compartilha para aquela pessoa que tu acha que vai gostar também e considere se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, porque dessa forma você apoia demais o meu trabalho aqui. Muito obrigado pela sua visualização, a gente se vê no próximo vídeo, arrivederci!